fazia um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Aqui nesta localidade, aqui em Gilgal, havia escolas de profetas. E aqui havia grande fome neste período, de profecia do profeta Eliseu. Então havia grande fome. E após finalizar esta aula, o profeta Eliseu os orienta a ir buscar, preparar assim um alimento que finalizasse aquela aula que assim eles tiveram para com o profeta Eliseu. E quando diz aqui no versículo 38 que todos os profetas ali, e assim ele fala também para o seu moço, para preparar a panela, colocá-la no fogo, preparar um caldo. No verso seguinte, um dos alunos vai buscar um alimento no campo, apanhar. E assim ele retorna. Quando ele retorna com a sua capa cheia. Só colocar uma palavra diz, eles não a conheciam ainda. E este profeta que assim saiu a buscar não conhecia as qualidades deste devido alimento que ele trouxe e desde já cortou e já colocou na panela, naquele caldo ali. Um desses alunos que assim tomou essa atitude, sem pensar, de maneira nenhuma ele consultou, perguntou aos demais. Tira um adendo aqui para nós aqui. Quando a fome ela é profunda, quando se há assim escassez, corre o risco de nós nos precipitarmos pelas nossas ações. Surgindo assim a fome, provocou o desespero, resultou na precipitação. Diante deste homem, que assim ao finalizar desta aula, que assim teve com o profeta Eliseu, ele saiu a buscar o alimento. Nota-se, percebe-se que este alimento chamou a atenção dele, senão ele não teria se colhido. Ele achou, pensou que estava fazendo algo bom e trazendo algo saudável para que todos assim viessem se alimentar deste também e assim engrossar assim o caldo que assim eles estavam assim preparando, um alimento que finalizasse ali aquela aula. A precipitação que este homem assim teve diante de todos ali trouxe uma consequência para todos os que estavam ali envolvidos e os profetas. E assim eles clamaram no momento, no versículo número 40, que diz que eles clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam assim comer. Só que eles já haviam comido já haviam tirado e separado. Só que eles não puderam comer mais, mas eles já haviam ingerido o alimento. Por isso que ele fala a morte na panela, que a morte já se havia chegado e se estendido a todos eles também, pelo efeito assim que causaria aquele alimento que era venenoso. Ele não tinha esse discernimento para trazer, para separar, esses alimentos para que o povo pudesse a comer e saciar-se da sua fome. Nota-se aqui nesse versículo de número 40, eles clamaram. No que eles clamaram ao profeta e assim interromperam desde já aquela alimentação, eu tiro também algo para nós, para um crescimento, para um cuidado, para uma prudência. Que tipo de alimento nós estamos assim ingerindo para as nossas vidas no sentido espiritual? O que está nos saciando a nossa fome? Estas coisas que assim o mundo assim oferece, que também tem
peculiaridades de tantas variedades assim de alimento, a aparência pode até ser boa, mas no final é fruto de morte, trazem consequências ruins para a vida daquele que assim a ingere. Então este efeito em cadeia, devido à fome que assim havia naquela região, ocasionou nessa situação que esse profeta tomou uma atitude imprecipitada, sem consultar, sem perguntar, já colocou na panela e todos assim passaram a se alimentar. Quando depois se alimentaram, eles perceberam que havia morte na panela. Só que o profeta, na direção do Senhor, no versículo 41 diz assim: porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Sabemos que a farinha, em toda a culinária que se entende, a farinha não neutraliza nenhum tipo de veneno, algo mortífero que possa estar em algum outro alimento. Mas neste ato aqui que Eliseu assim teve diante daqueles discípulos, daquela aula que assim havia sido assim finalizado, é de que o Senhor, ele age não da maneira que nós assim pensamos. O Senhor é um Deus que surpreende pelas suas ações, que são incomparáveis, nem cabe no nosso entendimento. E assim eles obedeceram. É o obedecer, mesmo um ato sem compreender, que Deus reverteu a situação que estava na panela. A morte estava naquela situação. Só que o veneno foi descoberto antes do próprio efeito. Isso também possibilitou a neutralização daquela consequência que poderia sim vir diante deles. Nós vemos pela palavra do Senhor que Cristo, ele é o nosso alimento. A palavra de Deus, ele é o nosso alimento que nos nutre e sacia a nossa fome assim espiritual. No Evangelho de João, capítulo 5, no verso 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra de Deus, ela tem essa ação, ela tem esse efeito miraculoso nas nossas vidas em reverter a situação de tristeza para alegria, de maldição para a bênção, de morte para a vida. Mas só quem faz isso é a palavra de Deus genuína. Só quem faz isso é Cristo verdadeiramente em nossas vidas, para que nos alimente a cada dia mais e mais. Que nós fiquemos com esta palavra, que venha falar grandemente ao teu coração, e que nós venhamos sempre nos alimentar da palavra do Senhor, que este sim nutre, sacia a nossa fome. O próprio Cristo disse que a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Este é o nosso alimento que nos conduz à vida eterna, que sacia a nossa fome e neutraliza o efeito do pecado. É aqui que eu quero deixar entre os irmãos, entre as nossas vidas, que esta palavra venha falar grandemente ao teu coração, assim como falou ao meu, que a palavra do Senhor, ela sacia a nossa fome, ela é o nosso sustento, é o nosso alimento, ela é o que nos mantém de pé e reverte qualquer situação, reverte qualquer problema adverso, reverte de morte para a vida. É só Cristo que tem este efeito nas nossas vidas, que assim venha ser Cristo a cada dia mais e mais em nossos corações, causando, provocando, efetuando aquilo que é da sua soberana vontade. Fique com a paz de Cristo. Assim eu agradeço a sua